Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, neste culto tão maravilhoso, tão abençoado, e presenciar esses momentos gloriosos que nos inspiram também. É muito linda a apresentação aqui, pastor, e não é pecado copiar, né? É bênção de Deus, glória a Jesus. Irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia, Atos 9 e 27, eu quero agradecer o pastor Giovanni pelo carinho, né, pela recepção tão calorosa desde ontem e também pela oportunidade, né, franquear aqui o púlpito da sua igreja. Eu estou com uma responsabilidade muito grande, mas grato a Deus pela sua vida, pela sua amizade, já de longa data. Como eu falei ontem, eu conheci o pastor já há mais de 20 anos, e ele sempre nessa humildade, nessa bênção de Deus. E a minha gratidão ao Senhor, a pastora Michele, também, aqui mencionando o pastor Alex, que é o coordenador discipulado, todos os demais pastores, companheiros, irmãos, irmãs. Estou muito feliz de estar entre vocês. Trago o abraço do meu pastor presidente, meu mentor, meu discipulador, pastor Sérgio Melfior, pastor da Assembleia de Deus em Joinville, e o homem visionário, idealizador do discipulado para o Brasil e vice-presidente da nossa convenção. Quem achou Atos 9, 27, diga amém. Diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Estejam sentados, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Antes da palavra, eu quero fazer menção aqui de alguns materiais que eu trouxe com a autorização do nosso pastor presidente. Eu escrevi no ano passado um livro que tem o título Evangelismo e Discipulado. Ele faz parte da grade do curso médio em teologia do IBE, Instituto Bíblico Esperança, da Assembleia de Deus em Porto Alegre, um dos cursos mais respeitados do Rio Grande do Sul. E os irmãos nos deram a oportunidade de escrever esse texto para o curso Teologia Aplicada. Então, é um livro de estudo, né, que tem a fundamentação bíblica, teológica e também a prática do discipulado. E especialmente também um assunto que não é tão abordado e comentado nos dias de hoje, na questão do estudo, que é evangelismo, né? E muitos não sabem, por exemplo, a diferença entre evangelismo e evangelização, né? E tem muitas coisas nessa área que nós precisamos compreender para aplicar melhor, para desenvolver melhor. E aqui eu trago estratégias de evangelismo, estratégias de evangelização, né? Evangelismo é o estudo da doutrina acerca da pregação do evangelho, no poder do Espírito Santo, que desenvolve planos e estratégias para levar a mensagem do evangelho de forma contextualizada e eficaz. Já a evangelização é a prática disso, é a ação, é o sair para a rua, é o sair em busca das pessoas e anunciar o evangelho de Cristo de uma maneira que as pessoas entendam. Então, aqui nós apresentamos como você pode elaborar uma estratégia para evangelizar, por exemplo, a sua vizinhança, a sua família. Como você pode elaborar uma estratégia simples ou uma estratégia macro, estruturada, para você evangelizar a cidade inteira. Tem como? Tem. E o evangelismo trata disso, em planejamento, em organização e em utilizar as estratégias que existem e criar estratégias para fazer o trabalho de Deus
e a evangelização avançar. E no sentido de prática, eu tenho aqui no livro estratégias e ações que você pode fazer durante todos os meses do ano. Cada mês do ano você pode aplicar uma técnica de evangelização e alcançar e motivar pessoas para fazer isso. Então é bem interessante que a gente desenvolva essa área de ganhar almas e cuidar delas, evangelismo e discipulado. Eu quero presentear o meu pastor, né, com o livro, então, nessa noite. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado. Que o senhor possa fazer bom uso desse material e aplicar aqui na igreja. Aproveitando que o senhor está aqui, eu vou fazer uma propaganda rápida desse livro. Eu vou lhe entregar que esse livro é para a pastora, tá? A pastora Michele. É o livro Chamadas para Servir. Como servir a Deus, ao lar, à igreja e aos outros com excelência. Então eu vou entregar aqui em nome da minha esposa e da irmã Maria Helena para a serva de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, meu pastor. Esse livro, Chamadas para Servir, foi escrito no ano passado, na temática, né, que era Chamados para Servir. E ele é um livro de estudo, de treinamento de mulheres na questão de várias áreas da fé, mas especialmente no servir no ministério. Então, começa, né, foram 4 mulheres que escreveram, uma jovem solteira, uma jornalista, congrega inclusive comigo, a minha esposa, e mais 2 esposas de pastores, que desenvolveram, então, esse manual para a mulher, né, aplicar na sua vida espiritual e também entender o seu ministério. Então, começa entendendo o seu temperamento, entendendo o chamado de Deus, a sua vocação. Depois vai para a área de como servir a Deus com excelência. Então, começa com o devocional diário, como fazer um devocional diário, como orar, como jejuar, como você desenvolver o estudo, a leitura bíblica como estudo, e também uma disciplina que é talvez a mais esquecida da cristandade ocidental, que é a disciplina da autoavaliação, do autoexame. Como você examinar o teu crescimento espiritual ao longo dos anos. Tem pessoas que crescem tão pouco espiritualmente que de um ano para o outro seu crescimento é imperceptível. A pessoa nem percebe. Mas como uma disciplina de autoavaliação, você vai vendo em que áreas você vai crescendo. Tudo isso tem, além da Bíblia e das explicações, tem as ferramentas para você utilizar para avaliação e tudo mais. E além disso, a parte final é como servir aos outros com excelência. Então, traz a questão do como ensinar o seu marido a servir. Essa é boa, né, irmãs? Como você pode ensinar o seu marido a servir? E eu comecei a lavar a louça depois que eu revisei esse livro. Eu fui editor dele, né? Só lendo o livro, não precisou nem minha esposa me ensinar. Mas é interessante, irmãos, como ensinar os seus filhos a servir. E cada faixa etária, o que a criança pode fazer em casa, que não vai ser exploração infantil, mas aprendendo a servir desde pequenininho, tanto o menino quanto a menina. E aí vem a questão de servir ao mundo, a evangelização, o discipulado, missões e também a ação social, o cuidado com as pessoas. Por que eu estou falando isso? E geralmente eu costumo dizer que nas palestras que eu ministro, quando eu falo de livros, eu já estou palestrando, eu já estou atiçando, né, a tua curiosidade para você estudar algumas áreas. E essa área do discipulado feminino é muito interessante, porque nós precisamos criar uma cultura de discipulado de mulheres na igreja. E a irmã Maria Helena, há 5 anos atrás, ela começou isso através de estudos no círculo de oração. Então, com uma equipe de pastoras, elas começaram a ministrar para as esposas de pastores do campo e elas, por sua vez, para as irmãs da sua igreja, das suas congregações. E isso desenvolveu uma cultura de estudo bíblico no meio do círculo de oração e de um discipulado efetivo. E a cada ano elas estão aprendendo temas diferentes,
estão todos os meses tendo momento de estudo bíblico no círculo de oração. Aquele dia não tem ensaio, só oração e palavra e estudo, e as irmãs estão crescendo muito espiritualmente para a glória do nome de Jesus. Irmãs que não liam, estão agora devorando livros, aprendendo, lendo a Bíblia, porque entenderam a importância de estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu quero rapidamente aqui trazer uma palavra para encerrar o seminário do discipulado. Ontem nós ministramos à tarde sobre a questão do discipulado na prática, que é o tema, foi o tema escolhido pelos irmãos, discipulado conduzido pelo Espírito Santo em ação e prática. À noite o pastor Uziel Nunes trouxe a explicação sobre os conceitos bíblicos e teológicos sobre o discipulado e aprofundou o tema do discipulado. E hoje eu quero fazer uma aplicação para nós, usando o exemplo de um discipulador. E o tema que eu quero usar para ministrar nessa noite é o seguinte: procura-se discipuladores como Barnabé. Procura-se discipuladores como Barnabé. Barnabé é um dos personagens pouco pregados da Bíblia. Um dos personagens que talvez, dos que se destacaram no Novo Testamento, seja o menos falado. Nós falamos muito do apóstolo Paulo, e com razão. A maior parte do livro de Atos é sobre a história dele, começando a conversão e as viagens de Paulo. Ele escreveu 13 cartas, e Barnabé não se tem notícia de carta que ele escreveu. Há um livro apócrifo do tempo da patrística que se chama Epístola de Barnabé, mas até hoje não foi comprovado, e de fato não é comprovado a canonicidade, e se foi Barnabé mesmo que escreveu. Mas na Bíblia nós não temos uma palavra escrita de Barnabé. Só que quando nós olhamos para este versículo, essa expressão do versículo 27, mas Barnabé, essa expressão mudou a história da igreja primitiva. Se não tivesse essa expressão, mas Barnabé, é possível que nós não tivéssemos aqui as 12 ou 13 cartas do apóstolo Paulo. É possível que nós deixássemos de ter o livro de Atos dos Apóstolos. Se não tivesse essa expressão, mas Barnabé, talvez nós não teríamos o evangelho segundo escreveu Marcos. Porque Barnabé foi um discipulador essencial na história da igreja. Se não houvesse Barnabé, provavelmente nós teríamos um lapso na história bíblica. Por que, pastor? Porque Barnabé, ele foi o fator que mudou a história da igreja. E eu vou comprovar por quê. Primeiro, começando pelo início da vida de Barnabé. Barnabé, segundo a tradição da igreja, ele foi um dos 70, daqueles que Jesus mandou primeiro os 12 de 2 em 2, e depois enviou 70 de 2 em 2. E se você assiste o The Chosen, o seriado, você vê que Barnabé aparece ali, já um pouquinho grisalho, um pouco gordinho, e ele meio com uma enfermidade, a sua esposa também, e ali eles são curados por Jesus, se não me engano, na 3ª temporada. Então, ali eles já estão usando para o romance, para aquela questão da, Jesus amado, é dramaturgia, mas tem uma palavra para isso, da licença poética. Eles estão usando ali a figura do Barnabé, porque tem histórias da época sobre Barnabé. Barnabé provavelmente foi um daqueles que Jesus deu poder e autoridade para ir expulsar demônios e pregar sua palavra. Mas no texto sagrado, Barnabé aparece lá no capítulo 4, versículo 36 de Atos dos Apóstolos, quando
ele faz o contraste com o casal mais tribuloso, talvez, do Novo Testamento, que foi Ananias e Safira. Você conhece a história de Ananias e Safira, o engano que eles fizeram, mentindo ao Espírito Santo, e como eles trabalharam em conjunto, em comum acordo, para enganar a igreja, para tentar talvez galgar posições entre os apóstolos, para terem um reconhecimento humano, dizendo que venderam uma propriedade por um valor X, mas seguraram uma parte e entregaram apenas outra parte. Ali Deus não matou eles, porque eles não entregaram tudo, mas porque eles mentiram sobre o que estava fazendo. E todo o movimento espiritual, começando pela história da igreja primitiva, e se você for ver os grandes movimentos e avivamentos na história da igreja, Deus interviu de maneira sobrenatural para que o movimento continuasse puro. Então foi necessário Deus matar Ananias e Safira para que a igreja continuasse pura, para que a igreja não perdesse a essência e começasse essa má política no meio do povo de Deus, e daqui a pouco a igreja não levaria a cabo a mensagem da pregação do evangelho. Então Deus permitiu que fossem mortos Ananias e Safira. E em contraste, Lucas logo na sequência diz: Barnabé, que um certo irmão chamado José, ao qual os discípulos chamavam de Barnabé, ele era um levita natural de Chipre, tinha uma herdade, um campo lá grande em Chipre, uma região de minério, e ele vendeu e entregou tudo aos pés dos apóstolos. E a primeira característica que nós vemos sobre ele é o seu apelido. O irmão José, um José da igreja. Nós talvez tenhamos muitos Josés aqui, e lá na época era um nome comum, José. Mas José, ele foi alguém tão próximo de Deus, tão cheio de Deus, que os discípulos colocaram o apelido de Barnabé. Barnabi, no aramaico da época, que era falado lá na Palestina, filho do profeta, filho da profecia. Mas Lucas, escrevendo em grego, ele traduz o que eles queriam dizer: filho da consolação, Paraclésios. Você lembra quem foi chamado de Paráclito na Bíblia? Quem? O Espírito Santo é o Paráclito. Jesus disse: eu vou ao Pai, e eu vou enviar outro Consolador, outro halos, semelhante a mim, Consolador, Paráclito. O que é o Paráclito? Pastor, vem cá, preciso tomar liberdade com o senhor. Eu quero explicar o que é o Paráclito. O Paráclito é aquele que se coloca ao lado de alguém para apoiar, dar suporte, conduzir e encorajar. E o mais interessante é que o Paráclito, ele está ao lado, ele está apoiando, encorajando, e ele fala por aquele que ele está apoiando. Então o Paráclito, ele fala em favor daquele que precisa do apoio, da ajuda, que não tem voz. Ele dá voz para quem não tem voz, ele ajuda aquele que necessita. Obrigado, pastor. A palavra Paráclito no latim é advocatus, de onde veio para nós o advogado, aquele que fala, que tem o poder de fala, de argumentação em relação a outra pessoa, que pode defender a causa de alguém. Por isso Jesus disse: eu vou enviar o outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da verdade, que o mundo não tem, mas vocês vão ter ele, e ele vai falar através de vocês. Não temam se vocês forem para os tribunais, se vocês forem levados diante das autoridades. Não preparem, não pensem no que vocês vão falar, porque na mesma hora o Paráclito, o advocatus, ele vai falar através da boca de vocês. Agora imagine, irmão,
além do Espírito Santo, Barnabé foi chamado de Paraclésios, ou seja, o Consolador, o Paráclito, aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que fala, aquele que cuida. E quando desaparece Barnabé de novo da história, primeira característica de um discipulador como Barnabé, ele é alguém que apoia, é alguém que ajuda, é alguém que encoraja, é alguém que dá voz para aqueles que não têm voz. Quem sabe, meu irmão, chega uma pessoa na igreja, atribulado, sofrido, quem sabe até alguém desprezado e rejeitado pela sociedade, mas quando você é um discipulador como Barnabé, você não rejeita a pessoa, não se afasta, pelo contrário, você se aproxima e se coloca ao lado, para elevar, para ajudar, para dar voz, para aproximar, para integrar. E é interessante, queridos, que além de ser um paráclito, ele foi um homem generoso. A generosidade de Barnabé é tão grande, que toda a sua herança ele entregou na igreja, aos pés dos apóstolos, para cuidar da obra de Deus. O movimento inicial da igreja, alguns até erroneamente dizem que foi uma espécie de comunismo, porque todo mundo vendia as suas propriedades, trazia aos pés dos apóstolos, eles repartiam. Mas ali não havia intervenção do Estado, não tem nada a ver com comunismo. Mas foi algo tão poderoso que as pessoas, primeiro, elas estavam tão impactadas pela salvação que elas se desapegaram totalmente das coisas materiais e eles queriam ver o reino de Deus avançar. Segundo, esses irmãos, eles esperavam Jesus a qualquer momento e eles não viam como era possível eles terem bens enquanto o reino de Deus precisava avançar e mais gente precisava conhecer Jesus. Hoje Jesus não está pedindo para você vender tudo o que você tem e entregar e trazer aos pés dos apóstolos, até porque essa iniciativa a longo prazo não deu certo. Quando veio a fome no mundo, profetizada por Ágabo lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos da Judeia não tinham bens nenhum e todos eles começaram a passar fome, e as igrejas da Ásia e da Europa começaram a mandar donativos para os irmãos da Judeia. Então veja que essa repartição de bens a longo prazo não deu certo, mas era o fervor do coração dos irmãos. Mas você vê nessa atitude a generosidade, porque dar o dízimo, irmão, na igreja é o mínimo. No Novo Testamento o dízimo é o mínimo. Nós damos o dízimo como referência, mas além do dízimo, eu entrego tudo que sou, tudo que tenho a serviço do mestre. Eu sou mordomo, você é mordomo. Você não é dono daquilo que você tem. Se Deus te abençoou, é porque você vai ser instrumento para abençoar, instrumento da obra de Deus. Um discipulador como Barnabé, ele reparte o pão com o discípulo, ele ajuda as pessoas que necessitam e ele faz a obra de Deus avançar. Glória a Deus. Lucas, em outra parte, diz que esse Barnabé, ele era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quando os apóstolos viram que precisava de alguém para cuidar da igreja em Antioquia, era uma igreja que nasceu não do planejamento dos apóstolos, mas da ação do Espírito Santo. O nosso tema, conduzidos pelo Espírito Santo. Quando veio a perseguição sobre a igreja primitiva após a morte de Tiago, a Bíblia diz que muitos irmãos se dispersaram, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E nesse tempo de dispersão do povo de Deus, onde os irmãos iam, eles pregavam o evangelho aos judeus. Mas de repente um grupo meio doido, meio cheio da graça, né? Tem sempre aquele crente mais avivado, mais abençoado, mais cheio do Espírito Santo, que eles disseram: vou pregar para todo mundo, conduzido pelo Espírito Santo, que nem o pastor Clebson ontem aqui.
E eles disseram: não, vamos pregar para todo mundo, judeu, não judeu, grego, gentil. E começaram a pregar para as pessoas. E as pessoas começaram a ouvir a mensagem do Evangelho e se converter. Porque, irmão, o Evangelho tem poder de transformar o ser humano. Não importa a sua raça, sua cor, sua origem, mas o Evangelho é poderoso. Paulo disse: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, uma igreja começou. Ontem eu falei sobre a igreja missional e sobre a igreja normal, e tudo isso é de Deus. A igreja normal, ela tem que ter prédio, ela tem que ter programação, ela tem que ter pastor e tem que ter placa, né? É os 4 P's da igreja. E isso é bom, faz parte da organização. Mas ali começou uma igreja sem prédio, sem placa, sem programação. Ali começou, sem pastor inclusive, mas começou uma igreja com os 4 P's. Havia pessoas, havia palavra, havia prática da palavra e havia o P de presença de Jesus. Porque Jesus disse: quando vocês forem e fizerem discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sem pastor, sem prédio, sem programação, mas ele estava ali cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, os apóstolos se reuniram, ouviram falar do que estava acontecendo, o avivamento de Antioquia, e disseram: quem que nós vamos enviar? Se enviar o Pedro, ele vai arrebentar com tudo. Do jeitão que ele é, só cheio do Espírito Santo para aguentar o Pedro. Se não tiver cheio, ele vai chegar lá e vai colocar doutrina pesada, usos e costumes dos judeus, e vai acabar com o povo, com os gentios. Quem que nós vamos mandar? Os filhos do trovão lá? Bem que Tiago já tinha morrido, mas o João, que ainda não era o Joãozinho, né, do amor, era ainda o João jovem, aquele mais que queria mandar fogo do céu para destruir os samaritanos. Ele chegar lá no meio dos gentios, ele vai se escandalizar. Quem? Olharam para um lado, para o outro: não, Matias não, esse não. Já sei, vamos mandar o Barnabé, o Paracleses, porque o Barnabé é diferente, porque o Barnabé, ele não vai julgar, o Barnabé não vai condenar, o Barnabé, ele vai ter um olhar diferente, porque ele é um homem bom, e essa bondade de Barnabé se refletiu no seu olhar. Uma pessoa boa, irmão, ela vê as coisas diferentes de uma pessoa má. Ele não viu o lado ruim dos gentios convertidos, ele só viu o lado bom. A Bíblia diz que chegando em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Irmão, você consegue ver a graça de Deus na vida das pessoas? Ou você só consegue ver os defeitos, as falhas, os problemas? Não, ele deixou de lado os problemas e viu a graça de Deus se manifestando na igreja em Antioquia. Ele não via esse copo meio vazio, ele via meio cheio. Ele via sempre o lado bom. E essa visão fez ele chegar lá e começar uma grande obra em Antioquia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era um homem cheio de fé. Ele acreditava no poder sobrenatural de Deus. Irmãos, nós precisamos de discipuladores bons e cheios de fé. Você precisa acreditar que Deus vai salvar o teu vizinho. Você precisa orar para Deus transformar a tua família. Você precisa acreditar na transformação dos teus parentes. Você precisa ter fé e orar a Deus para Deus mudar a situação. Você precisa acreditar na cura divina e no milagre que Deus pode fazer através da tua vida, onde Ele te colocou. Creia. O homem cheio de fé e o homem cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de discipuladores cheios do Espírito Santo. Irmãos, aquilo que nós fazemos na carne, nós temos uma limitação. Aquilo que você faz pela tua inteligência, pela tua influência, pelo teu conhecimento, por
tuas qualidades, seja elas adquiridas com esforço, com disciplina, ou até mesmo qualidades inatas que Deus te deu, tem uma certa limitação. Tudo isso pode alcançar alguma coisa. Agora você vai esbarrar na barreira espiritual. Meu irmão, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, que atuam nos lugares celestiais. E para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo para romper as fortalezas espirituais. Deus quer te encher do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, me enche. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero ser cheio de autoridade, de ousadia, de coragem, de unção. Eu preciso, Senhor, ser um discipulador cheio do teu Espírito. Glória ao nome de Jesus. Deus quer nos encher. Ontem eu saí daqui, pastor, fui no culto de ceia. Já tinha um pregador escalado. Fizemos a ministração da ceia do Senhor. E após o culto de ceia eu fui para o meu discipulado com jovens, um programa que nós temos na congregação que se chama Jovens Profetas. Nós estamos preparando jovens para ser pregadores e para servir no reino de Deus. E ontem foi um encontro onde cada um compartilhou o que está lendo nos livros. Eu destino um livro para cada um. Uma vez por mês eles leem, trocam os livros e vão compartilhando o que Deus falou. E ontem eu aproveitei e disse: olha, o que Deus tem trabalhado na tua vida desde o começo do ano. E os jovens começaram a falar, alguns começaram a chorar. Foi uma bênção de Deus. Mas me chamou a atenção uma jovem nova convertida, que ela é farmacêutica, uma jovem muito abençoada. E ela disse: olha, pastor, Deus está fazendo isso na minha vida, mas eu sinto que eu preciso ser batizada no Espírito Santo. Eu disse: olha, nós vamos ter que orar por ela, irmãos. Vamos orar para Jesus batizar, vamos fazer uma vigília, vamos buscar a Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos numa geração que não se preocupa mais em ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é só para falar em línguas estranhas, mas é para você abrir um canal sobrenatural de unção de Deus na tua vida e ter ousadia, intrepidez para fazer a obra de Deus, para falar a palavra de Deus e Deus quebrar todas as barreiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Barnabé, ele foi um homem corajoso. E esse Barnabé aqui, e aqui eu vou começar a concluir, aconteceu quando Saulo, no capítulo 9, se converteu ao Senhor através da visão do caminho de Damasco. E em seguida ele já começou a pregar na cidade de Damasco. Saulo de Tarso, depois de ter sido batizado por Ananias nas águas, batizado no Espírito Santo, curado da cegueira, ele começou a discutir com os judeus, e durante 3 anos ele ficou ali, ganhando almas e pregando. Mas os judeus se enfureceram contra ele e tentaram matar, e ele saiu corrido da cidade de Damasco e chegou até Jerusalém. E quando ele chegou a Jerusalém, ninguém queria receber Saulo. Eles tinham medo. Primeiro havia a notícia entre os seus ex-amigos, os fariseus: olha, esse homem se converteu, está pregando contra a nossa religião. Por outro lado, os cristãos diziam: olha, esse homem, ele matou gente, ele tinha fama de matador, embora não tenha provas aqui na Bíblia que ele matou, mas ele consentiu na morte de Estevão. Ele entrava na casa dos irmãos, trazia os irmãos presos e levava inclusive para a prisão todos aqueles que professavam o nome de Jesus. Então eles ficaram com medo. Naturalmente, irmãos, se fosse nós íamos ficar com medo do que ele poderia fazer no meio do povo de Deus, no meio da igreja.
Ele poderia delatar onde estavam escondidos os apóstolos. Os apóstolos não estavam assim aparecendo, eles estavam em lugares escondidos por causa da perseguição. Mas Barnabé apareceu na vida dele. Ele ouviu falar da conversão de Saulo e pensou, aqui é o primeiro ato de coragem. Ele se aproximou do bravo Saulo, o ex-matador de crente, o ex-bandido, e disse, vamos ver se ele está convertido mesmo. Se ele não tiver, eu estou colocando a minha cabeça em risco. Mas quando ele se aproximou e ouviu a história dele, o Espírito Santo disse, esse homem se converteu mesmo. Ele é crente de verdade. Primeira vez que ele se arriscou por alguém. Irmão, você já se arriscou por alguém? Você já se arriscou para ganhar uma alma? Você já arriscou a tua reputação? Você já saiu da tua zona de conforto para alcançar um perdido? Ou você não teve essa experiência ainda com Deus? Ele pegou Saulo e chegou onde estavam os apóstolos. Romanceando a história, o David Cornfield escreve aqui na Bíblia do Discipulado, que ele chegou lá onde os apóstolos estavam escondidos, deu o toque secreto, falou a palavra secreta, falou a senha, e os irmãos abriram a porta, e quando viram, estava ele com Saulo. E talvez quem estava lá com os apóstolos tremeu um pouco, mas ele arriscou a sua reputação, ele arriscou o seu relacionamento com os apóstolos para dizer, olha, aqui está esse homem que viu o Senhor no caminho, o Senhor falou com ele, contou como em Damasco ele tinha pregado ousadamente o nome do Senhor. E quando ele fez isso, os apóstolos, e principalmente Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João, lhe estenderam a destra da comunhão e disseram, irmão, você é crente, você está recomendado, pode pregar, pode ganhar alma, nós vimos Deus na tua vida, aleluia. Mas se não houvesse um Barnabé, não haveria um Paulo. Barnabé fez a diferença na história da igreja. E você, já fez a diferença na vida de alguém? Será que alguém se aproximou mais de Jesus por tua causa? Será que alguém que estava indo para o inferno, hoje está indo para o céu? Porque um dia, mais o João chegou na minha vida, mais a Maria, mais o Sebastião, mais o Giovanni, mais o Alex apareceu e pregou para mim, e me levou para a igreja, e hoje eu sou salvo, hoje eu sou crente, hoje eu sou pregador do Evangelho, porque um dia alguém teve coragem de investir em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tem tantas qualidades, não vai dar tempo de falar de todas. Ele foi profeta, ele foi ensinador, ele foi missionário, ele fez a primeira viagem missionária com Saulo. Mas uma característica que me chama a atenção, irmão, na vida de Barnabé, é que ele escolheu não ser o protagonista. Isso é um soco na boca do estômago dos youtubers, dos influencers, que se dizem cristãos. Porque Barnabé não quis fama, Barnabé não quis dinheiro, não ligava para dinheiro, não quis reconhecimento. Barnabé não se aproveitou de todo o relacionamento que tinha com os apóstolos para se autopromover. Pelo contrário, ele queria era apoiar. Quando ele chegou em Antioquia, ele disse, olha, eu sou um profeta e doutor, eu sou ensinador, mas tem alguém que é um ensinador melhor que eu vou lá chamar meu filho Paulo, para ele vir aqui e ser o doutrinador da igreja. Durante um ano inteiro, os dois ensinaram a igreja em Antioquia. No capítulo 13 começa a história de missões, quando
havia 5 profetas e doutores que oravam e jejuavam. Hoje em dia os doutores não querem mais orar e nem jejuar, mas ali tinha doutores crentes que oravam e jejuavam, e disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles foram na viagem missionária. Na metade da viagem, Perge da Panfilha, João Marcos desertou, abandonou o barco, e eles continuaram. Quando eles chegaram em uma determinada cidade, eles começaram, você vê no texto claramente, Lucas escrevendo de propósito: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. De repente ele muda: Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Sabe o que é isso, irmão? Barnabé disse: agora você está pronto. Eu não preciso ser o líder da caravana agora, Paulo, você é o líder. E eu fico bem em ficar aqui na base, no apoio, te projetando. Se você quer crescer, eu vou te dar apoio, eu vou te projetar, e você vai ser um grande pregador do Evangelho. Eu me contento em estar aqui orando, intercedendo, e estar ao teu lado te ajudando. Porque essa é a característica do Paráclito, é aquele que eleva as pessoas, aquele que ajuda as pessoas a crescer. Você está preocupado em crescer, em aparecer, em estar na mídia, ou você está preocupado em elevar as pessoas? Eu gosto muito de uma frase do pastor Sérgio, que é o meu referencial nesse quesito. E o pastor Sérgio, ele cita o Isaac Newton, que disse o seguinte: quando ele descobriu a lâmpada, inventou a lâmpada depois de 1000 tentativas, ele disse: olha, eu só pude enxergar longe, porque os meus pés estavam sobre ombros de gigantes. Ele disse: todas as descobertas do passado fizeram eu chegar nessa conclusão. Se não fossem esses gigantes, eu não teria enxergado mais longe. E o pastor Sérgio, ele tem esse dizer: eu só enxergo longe porque tem gigantes que estão me apoiando. E ele se tornou um homem que começou a elevar pessoas e colocar pessoas em posições de destaque. E onde ele faz os seus liderados aparecerem mais para a glória de Deus, porque ele sabe que essa é a função do discipulador: é elevar pessoas, é ajudar pessoas, é levantar pessoas. Quantas pessoas você tem levantado, meu amado irmão? Ou você tem pisado na cabeça dos outros para não deixar crescer? Barnabé, ele era tão crente, irmãos, que ele ficou escondido. Ele foi com Saulo para Jerusalém, levar donativos, voltou para Antioquia, e quando eles disseram: vamos fazer a segunda viagem, ele disse: olha, aquele menino João Marcos, ele tem que ir conosco, ele precisa de uma segunda chance. E o Saulo: não, João Marcos abandonou, ele nos traiu, ele não pode ir conosco. Não, mas vamos ajudar ele. Saulo tinha sido ajudado, Paulo tinha sido ajudado, mas não queria ajudar, não queria dar o voto de confiança, a imaturidade dele. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Barnabé foi para Chipre com João Marcos, e Saulo continuou seu ministério. Barnabé desapareceu da Bíblia. É interessante que ele aparece e desaparece. Ele aparece nos momentos necessários. Deus quer levantar nessa noite discipuladores que não procuram aparecer a todo momento, mas nos momentos necessários Deus vai te dar graça e autoridade, e você vai ser o fator de diferença na vida de alguém, no ministério da igreja, para a glória do nome de Jesus. Talvez o teu nome não tenha em nenhum cartaz, você não esteja registrado na história linda da Assembleia de Deus em Brusque. Quem sabe você nem esteja entre os ministros do altar, mas Deus conhece você, e Ele sabe que pode contar contigo no momento crucial, no momento necessário,
para ajudar alguém? Quantos estão aqui dispostos a ser instrumento de Deus? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Depois de alguns anos, já velho, preso na sua segunda prisão, escrevendo a sua última carta, 2 Timóteo, Saulo diz para Timóteo: olha, aquele velhinho sofrido, meio se sentindo desprezado, porque a pessoa mais idosa também tem uma certa carência, uma certa nostalgia, obviamente. Mas Saulo está lá preso e diz: só Lucas está comigo. E Lucas talvez estava lá só porque era médico, para cuidar dos ferimentos dele, né? Você pode contextualizar com aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, mais ou menos naquela época. Aí ele escreve: olha, pega a capa que eu deixei em tal lugar, me traz os livros, principalmente os pergaminhos, e manda o João Marcos para ter comigo, porque agora o João Marcos me é útil para o ministério. Aleluia, ele entendeu, depois de muitos anos de paulada, de pedrada, de açoite, de prisões, de naufrágio, de fome, de frio, de nudez, Deus fez ele entender e quebrantou o coração dele. Não, você precisa dar uma segunda chance. Ele viu o potencial de Marcos e disse: manda Marcos. Nós não vemos Barnabé mais na Bíblia, mas nós vemos que Paulo mudou o seu entendimento, e Marcos agora era um líder destacado da igreja. Marcos foi biógrafo de Jesus. Irmão, se não tivesse Barnabé, não teria Evangelho de Marcos. Se não tivesse Barnabé, não teria 13 cartas de Paulo. E se não tivesse você nessa igreja, quem sabe alguma coisa não estaria acontecendo. Mas Deus te chamou, independente do teu nome aparecer ou não, para você fazer a diferença na história da igreja. Se coloque em pé, por favor, para nós orarmos ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite, que quer pedir para Deus essas qualidades, essas características. Pastor, eu não sou tão generoso, tão bom, tão cheio de fé do Espírito Santo, não sou tão corajoso assim. Eu não tenho sido tão humilde, ou tenho ajudado tanto. Será que eu consigo? Será que eu posso ser um discipulador? É claro, meu irmão, todo crente tem uma plaquinha assim na testa. Aqui é heresia minha, tá? Mas se você pudesse olhar com olhos espirituais, você viria ser uma plaquinha: em obras. Aquela plaquinha que a prefeitura coloca, né? Em obras. Aleluia. Por quê? Porque Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo uma obra em você. Aleluia. Deus não exige perfeição. O que Ele exige é um coração quebrantado, que quer fazer, que quer aprender, que quer se colocar à disposição dEle. E nessa noite não se trata de perfeição, mas se trata de você dizer: Senhor, eu quero ser um discipulador como Barnabé. Aleluia. Por que, pastor, procura-se discipuladores como Barnabé? Porque Deus procura pessoas. Deus está procurando você. Talvez até hoje você não viu o agir de Deus na tua vida, mas Deus está te procurando. Deus procurou Davi e achou Davi. Aleluia. Deus procurou um homem que se colocasse na brecha e achou Ezequiel. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Ele quer você para se colocar à disposição. Saia do teu lugar. Você que Deus tem falado nesta noite, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo falou com muita gente aqui. Venha diante do altar para se entregar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua obra, independente de status, independente de reconhecimento, independente de qualquer situação. Eu quero ser um instrumento para ajudar pessoas a se aproximarem de ti. Lá na galeria,
Quantos querem ser um instrumento de Deus? Levante a mão. Aleluia. Quantos aqui na nave do templo? Levante a sua mão, sai do teu lugar, para nós orarmos ao Senhor. A graça de Deus na oração do ministério, e nós queremos orar por você e ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida, para que o Senhor a partir de hoje te use com mais graça, com mais unção, e coloque em você essas qualidades tão preciosas. Enquanto o conjunto louva, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Os pastores, obreiros vão ministrar a oração sobre a sua vida em nome de Jesus. Que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, até que em mim se ache só. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Usa-me, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença, Pai. Usa-me, Santo Deus. farol que brilha à noite. Vai tocando na vida dos teus filhos. Vai abençoando os teus filhos, Senhor, nessa noite. Enche do teu Espírito, da tua graça. Levanta homens e mulheres apaixonados por almas, apaixonados pelo teu Espírito Santo. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Aleluia. Alguém entre nós nesta noite que deseja se reconciliar com o Senhor? Você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você já conhece a palavra de Deus, e nesta noite você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor e voltar para este caminho. Levante a tua mão bem alta. Eu quero orar por você hoje. Deus me trouxe aqui lá de Joinville para declarar sobre a tua vida que a salvação chegou, que a bênção chegou na tua vida. Onde está você? Levante a tua mão. É noite de reconciliação, é noite de encontro com Deus, de mudança de propósito. Onde está você? Há alguém entre nós que ainda não é crente hoje? Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Levante a tua mão. Onde está a primeira pessoa que quer hoje entregar a vida para Jesus ou reconciliar? Aleluia. Não resista, Deus está te chamando. Em nome de Jesus, solta as almas, Satanás. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito aí. Em nome de Jesus, onde está você que nesta noite está entregando a tua vida para Cristo? Levante a sua mão, deixa eu orar por você. Onde está você? Aleluia. Temos alguém? Tem alguém aí do teu lado? Está vindo. É o casal que apresentou a sua filhinha, a nossa irmã também reconciliando com Cristo. Aleluia. Vem aqui pertinho do pastor. Você pode glorificar a Deus, irmãos. Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto. Há uma festa no céu nesta noite. Oh, Ramanda Labachura Bacanta Ramasta Candarai. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. O pastor está abraçando esta família,
está entregando a sua vida para Cristo. Há uma festa no céu acontecendo. A irmã também está reconciliando com Jesus. A senhora está reconciliando também. Vem para cá, vem mais perto, para receber a oração da igreja. Como é que é seu nome? Luana. Irmã Luana, Deus te abençoe. Deus tem um propósito lindo com a tua vida. Não foi por acaso que Ele te trouxe aqui. Aleluia, você é um projeto de Deus. E o diabo tem lutado e colocado coisas na tua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, até pensamentos de tirar a sua própria vida. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para um milagre, para uma libertação completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito agora. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora. Solta essa alma, Satanás. Eu declaro agora a libertação. Em nome de Jesus, eu declaro agora o milagre, a transformação, a renovação dos propósitos e da aliança nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o toque de Deus, receba o milagre de Deus. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão. Aleluia, vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Amado Deus e bendito Pai, eu oro agora pela vida dos teus servos que estão diante do teu altar. Irmãos e irmãs que entendem que o Senhor quer usá-los de maneira sobrenatural como instrumentos nas suas mãos. Apesar, Senhor, das nossas falhas, das nossas fraquezas, mas nós estamos aqui, Senhor, entregando o nosso coração a Ti, a nossa vida. Usa, Senhor, a vida da Tua serva com poder e autoridade. Usa, Senhor, a Tua filha. Usa os seus lábios para proclamar a Sua palavra. Usa as suas mãos, Senhor, para curar os enfermos, Senhor. Usa, meu Deus, com poder para expulsar demônios, para fazer milagres e maravilhas no Teu nome. Pai querido, eu te peço, Senhor, que os Teus filhos sejam instrumentos poderosos nas Tuas mãos, discipuladores como Barnabé, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, de graça, para fazer a diferença na cidade de Brusque. E a partir de hoje, Senhor, que essa vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus eu declaro uma nova unção sobre a tua vida, para ganhar almas, para fazer discípulos, para a glória do nome de Jesus. Enquanto o grupo louva, dê um abraço no seu irmão. Que brilha a noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.